Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi estamos aqui mais uma vez. Uma semana que teve aí alguns acontecimentos importantes na economia e na política internacional. E o Tanguy tá com aquela cara de, porra, mas essa semana foi tão tranquila, não aconteceu nada, você fica aí falando esse monte de coisa, não é isso, Tanguy? Não, cara, você errou de novo. Essa semana de novo tá quente, tá bem quente. Ah, meu Deus. O que aconteceu essa semana? Cara, eu não sei se você tá acompanhando o que tá acontecendo no Iraque nesse exato momento. Assim, o Iraque é um país que costuma ser bastante tranquilo, né? Um país que tem uma estabilidade notável e tudo. E, assim, nesse momento estão acontecendo manifestações importantes, relevantes no Iraque, manifestações grandes. As últimas notícias dão conta de que já morreram 7 pessoas nas manifestações nos últimos dias, 400 feridos. E a gente teve, agora há pouco, né, isso tem alguns minutos, talvez uma meia hora, né, atrás, uma explosão na chamada Zona Verde de Bagdá. Aquela zona de segurança, né? Aquela zona de segurança. Zona Verde é uma região no centro de Bagdá, que é a região fortificada, que é onde ficam as embaixadas, onde fica a inteligência e tal, que normalmente a segurança é feita pelo exército norte-americano. Quando a segurança na Zona Verde está em risco, é porque a situação realmente está grave. Há algum tempo atrás a gente teve essa ameaça com relação ao Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico chegou a se aproximar de Bagdá, havia um risco com relação à Zona Verde, mas o risco foi debelado. Eles nunca chegaram a tomar a Zona Verde. Nesse momento existe assim, uma ameaça severa, né, à Zona Verde, sobretudo porque os manifestantes estão na rua. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo principalmente o fim, né, a queda do regime, que eles estão chamando de regime, que é o governo do Mahdi, né, que é o primeiro-ministro. Esse cara foi eleito nas últimas eleições, que aconteceram no ano passado, numa coalizão que, assim, o Iraque ele tem um equilíbrio muito tênue, né? Porque ele, ao mesmo tempo que é aliado dos Estados Unidos, né? Foi invadido pelos Estados Unidos em 2003, desde então mas os Estados Unidos têm uma presença, né, lá. Então, você tem um governo que é aliado, naturalmente, você não tem como ser presidir o Iraque se você não tem, né? Você não tem como governar o Iraque se você não tem os Estados Unidos do seu lado, mas ao mesmo tempo que também tem uma aliança com o Irã. Assim, é um país bastante próximo ao Irã, lembrando que a população é xiita, tem uma relação bastante antiga, inclusive, com a população iraniana, com a Revolução Iraniana. Tanto o Iraque quanto o Irã tem uma maioria xiita na sua população, e mesmo assim os dois estiveram em guerra na década de 80, né? Mas agora eles estão numa boa relação, é isso. Na verdade, dá até pra gente inverter o raciocínio aí, Daniel. Eles estiveram em guerra exatamente porque os dois têm uma população xiita. Quem presidia o Iraque na década de 80 era o Saddam Hussein, que é um sunita, e ele se preocupou muito exatamente com a Revolução no Irã, que aconteceu em 79. Então, iniciar uma guerra contra o Irã era uma forma de uma certa maneira, desincentivar os xiitas iraquianos a tentarem uma revolução nos mesmos moldes da iraniana. Mas desde que o Saddam Hussein caiu, né, você tem uma liberdade muito maior para os xiitas iraquianos, que são uma parte da população, são mais de 60% da população, e nesse momento, portanto, estão na rua exatamente pedindo a queda do governo. Eles pedem também fim da corrupção, né? É um país absolutamente corrupto, você imagina um cenário de guerra tão prolongado como essa, né? A corrupção rola solta. A gente teve episódios recentes de água envenenada, né? Água contaminada, então muita gente morrendo, indo para hospitais, doenças graves por conta de água contaminada. Falta de confiança absoluta, não apenas no poder público, mas também, por exemplo, no abastecimento de energia. Você não tem nenhuma garantia de que vai ter energia ao longo de um dia para você fazer as atividades que você precisa, para ter a sua atividade econômica. A população encheu o saco, foi para a rua e a situação está ficando cada vez mais violenta. Sabendo que o Iraque está numa posição muito estratégica no mundo, né, a gente pode colocar nesse termo, um dos grandes produtores de petróleo, está numa posição muito central no Oriente Médio, sempre vale a pena ficar muito de olho no que está acontecendo por lá. Rapaz, eu achei que o Iraque estava calma a coisa, ainda mais porque os Estados Unidos conseguiram depois de muito tempo sair de lá, mas muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos nunca chegaram a sair de lá completamente, né? Assim, eles retiraram o grosso das tropas, mas mantêm algumas forças lá, não apenas para segurança, chamada Zona Verde, mas também para treinamento de tropas no Iraque. Então, continua sendo treinamento de força e segurança iraquianas. Então, continua sendo uma presença lá. Os iraquianos eles continuam convivendo, de uma certa maneira, com norte-americanos no seu território, no seu país. Mas a situação está realmente quente lá nesse momento, bem tensa mesmo. Maravilha. A família Bagdadi é lá de Bagdá, né? Cara, não, mas poderia, né? Poderia. Bagdadi é aquele que é de Bagdá, né? Mas aí a história é um pouco mais longa que essa.
Ah, por isso que você bota na pauta porque você quer falar sobre a história da família, quer falar sobre a sua Isso, cidade natal, não é isso? isso, Ah, exatamente. entendi. Aquele seu Mas vem primo lá, o cá, chefe do Estado Islâmico, já foi encontrado? cara, tá sumido, tá Tá sumido. sumido? Tem tempo que não dá notícia. Ele mandou cartão no Natal? Não, cara, até porque ele não comemora Natal. Ouvi Ah, dizer. entendi, entendi. Ouvi dizer que Natal Ouviu não é muito dizer, com né? ele. Ele Ouvi tem dizer. mandado zap no grupo da família? Não, Nada, né? cara, tá sumido, tá sumido, tá sumido. Entendi. Então tá bom. Vem cá, produção industrial nos Estados Unidos. O que você tem para Ah, me dizer aí? olha, a gente teve uma divulgação de um dado essa semana, o pior dado em termos de produção industrial, a maior retração da produção industrial americana desde a crise de 2008. A gente já vem falando aqui no Petit há bastante tempo sobre o risco de desaceleração da economia americana e parece que a desaceleração começa a dar sinais mais concretos de que a economia americana realmente vai desacelerar e talvez ela mergulhe numa recessão. Até bem pouco tempo atrás, muita gente dava essa recessão como certa por causa da chamada inversão das curvas de juros. Ou seja, os títulos americanos com prazos mais longos, de 10 anos para frente, estavam pagando juros menores do que os títulos americanos com prazos mais curtos, de algo em torno de 2 a 3 anos. O que é algo estranho, porque se você vai carregar aquele título por mais tempo, aquele papel do governo americano por mais tempo, você deveria exigir uma taxa de juros mais alta. E isso mostraria uma certa precificação, uma certa preocupação com a economia americana num horizonte de curto a médio prazo. Isso é uma péssima notícia para o governo Donald Trump, né? É sinal de que a economia americana pode realmente entrar no ano de 2020 num ritmo muito ruim, muito adverso, o que não vai ser em absoluto bom para a campanha eleitoral dele, para as pretensões eleitorais dele durante a reeleição de 2020. Mas isso de alguma maneira afeta o cenário mais recente ou é um prognóstico para o futuro? Ou tem alguma consequência mais imediata? Na realidade, é mais um prognóstico para o futuro. Você está falando de uma economia americana que gradativamente vai empilhando alguns sinais de que ela vai desacelerar. O Fed já começou a reduzir a taxa de juros, já reduziu a taxa de juros duas vezes esse ano, como forma de tentar dar uma estimulada na economia americana. Teve até um certo embate do Trump contra o presidente do Fed, dizendo que o Fed estava sendo covarde, que não estava reduzindo a taxa de juros na velocidade necessária, mas a gente cada vez mais percebe que a economia americana vai desacelerar e deve desacelerar com alguma intensidade. E nesse sentido, a guerra comercial também tem tido seu papel. A guerra comercial acaba afetando o crescimento americano e acaba contribuindo para esse processo de desaceleração. Claro que não é apenas isso, a economia americana teve anos muito bons num passado recente e agora ela estava muito próxima do pleno emprego, quer dizer, sem espaço para continuar o crescimento que ela vinha apresentando. E lembrando que falta um ano para a eleição, né? A eleição vai começar a esquentar a partir de agora. Isso aqui é um cenário que a gente já trouxe algumas vezes aqui no Petit Jornal, né? Que a economia é certamente o elemento decisivo para o Trump ser reeleito ou não. Muito vem se falando nos Estados Unidos sobre a questão do impeachment. Eu falei semana passada, particularmente não acredito que o impeachment vai acontecer. Acho, inclusive, que o Trump ele ganha força. É a chance que você tem do Biden, né, que é o cara que está envolvido na denúncia, né, no esquema todo que pode levar ao impeachment, obrigar o Biden a se explicar, a ter que dizer por que ele estava lá em contato com o pessoal na Ucrânia e tudo. Agora, a economia é o ponto crucial, né? O Trump ele está com a reeleição na mão a partir do momento que a economia está dando sinais de força. Se a economia começar a ratear e você começar a ter consequências mais imediatas, por isso que eu fiz essa pergunta no cotidiano da população norte-americana, existe a chance dele começar a perder um pouco de força, sim. E no caso dos Estados Unidos, até por conta desse processo do impeachment, aliás, já antes disso, havia uma percepção de que o Trump estava começando a dar sinais de que queria radicalizar o discurso e adotar uma postura um pouco mais dura. E que isso já seria, por um lado, uma resposta dele à percepção de que a economia americana vai desacelerar. E que se a economia americana vai desacelerar, ele precisaria de um discurso um pouco mais forte, um pouco mais incisivo, como forma até de recuperar algum apoio político que tende a se dissolver num processo onde a economia desacelera. Beleza. Vem cá, você lembra da história da Venezuela ter dois presidentes, cara? Que a gente falou aqui no início do ano bastante, né? Tinha o Maduro, tinha o Guaidó e tal. Parece que a moda pegou, né?
Pois é, agora temos no Peru, não é isso, rapaz? Tinha, né? Tínhamos no Peru dois Caiu já a presidentes. moça? Caiu já a moça. Então, nesse momento, temos apenas um presidente no Peru. O Peru voltou, portanto, à sua quase normalidade, né? Então, só para inteirar o pessoal que tá meio confuso com a crise no Peru, a última coluna que eu gravei foi sobre isso, então, se tiver dúvida, volta lá que está um pouco mais completo. Mas o Peru está vendo uma crise constitucional porque o presidente está em guerra com o legislativo, né? A gente já sabe o que acontece, né? A Venezuela passou por isso recentemente também, né? Um executivo em guerra com o legislativo, por isso que o Maduro foi lá e criou um novo legislativo para ele, né? A Assembleia Constitucional, a Assembleia Nacional Constituinte. No Peru, a guerra ela se deu, na verdade, em outros termos, uma vez que o presidente começou a tentar limitar os poderes do Congresso. Então, propôs a antecipação das eleições de 2022 para 2021 e estabeleceu o fim da reeleição. E aí você imagina, se você é um congressista da oposição, você vai ter seu mandato não apenas reduzido, como você não vai poder ser reeleito. Isso abriu uma guerra entre os dois, e a última crise foi que o presidente propôs uma nova regra para a eleição do equivalente à Suprema Corte, né, o STF peruano, o que desfavoreceria exatamente a oposição no Congresso. Isso acabou fazendo com que o presidente tentasse, naturalmente o Congresso não aprovou, não apoiou essa medida, e o presidente tentou dissolver o Congresso. Só para deixar claro, é constitucional isso que o presidente tentou fazer, uma vez que, na visão dele, ele teve negado mais um projeto de lei que seria visto como uma negativa de um voto de confiança, né, para o seu governo. A questão é que o parlamento disse, olha, não é que eu neguei, é que eu sequer votei. E aí? Pode ou não pode? Caiu num certo limbo, né? Caiu no limbo. E para piorar a situação, né? Eu acho que a ordem das coisas faz uma diferença enorme. Enquanto ele estava na televisão anunciando a dissolução do parlamento, o parlamento foi lá e votou a medida que ele disse que não tinha sido votada, e aprovou, né? O que significa que, teoricamente, ele suspendeu o parlamento, e o parlamento, a partir desse momento, tirou o motivo para ele suspender o próprio parlamento. O parlamento deu posse, então, para vice-presidente, então a gente passou a ter 2 presidentes, que ontem, terça-feira, renunciou. Então, volta a ter somente o Martim Vizcarra. Agora, tenta imaginar qual o clima que você tem entre os 2 poderes, levando em consideração que, no meio dessa bagunça toda, o parlamento foi lá e suspendeu o mandato do presidente. O mandato está impedido de governar. Então, o Peru, nesse momento, está no imbróglio aí de dar inveja à Venezuela. Agora, claro que quando a gente está falando do Peru, a gente tem todos os presidentes ao longo desse século envolvidos, inclusive em casos de corrupção. Nesse sentido, a Lava Jato e a Odebrecht tem um papel muito importante. E o que chama a atenção é que, apesar de toda a instabilidade política, apesar de todos os problemas políticos que o Peru vem enfrentando, a economia vai muito bem. A economia peruana vai muito bem, a inflação está baixa, o Peru tem grau de investimento, está atraindo investimento estrangeiro, a economia cresce. E isso é, sem dúvida alguma, um case em termos de América Latina, principalmente quando comparado a Brasil e Argentina, de como a política não tem tido capacidade de influenciar negativamente o desempenho econômico. O Peru é um dos destaques em termos de crescimento econômico na América Latina, e todas essas crises políticas, teve até o PPK que caiu, quer dizer, o Peru não é de hoje que está vivendo momentos de instabilidade, e a economia não piora, a economia não desanda, muito pelo contrário, ela continua com uma trajetória muito sólida que dá inveja, inclusive a economias como a do Brasil e da Argentina. Não, a gente vai além, né? Teve um ex-presidente, na verdade, o Alan Garcia, que esse ano agora, que no momento em que foi ser preso, ele se suicidou. Assim, é um daqueles eventos políticos que acontece uma vez por século. Eu não lembro qual foi a última vez que um ex-presidente se suicidou por acusação de corrupção. Assim, o Peru realmente está numa situação política muito bizarra. E aí, se junto com essa questão econômica de estabilidade, você tem realmente um ponto absolutamente fora da curva. Impressionante. Verdade. Vem cá, e Previdência? Foi aprovada a reforma final? Está no primeiro turno, segundo turno? Como é que está isso aí? Calma, devagar. Ela foi aprovada no primeiro turno do Senado Federal. Então, nós, na realidade, já tivemos a aprovação na Câmara em 2 turnos e agora tivemos a aprovação no Senado em 1 turno. Só que no Senado ficou mais uma parte da economia pelo caminho. Nós tivemos aí a retomada da regra anterior em relação ao abono salarial, que é aquele salário extra pago para os trabalhadores que tiveram carteira assinada durante o ano,
e que ganham até R$2.000, até 2 salários mínimos. O governo queria limitar esse abono até quem ganha até R$1.300, R$1.360, e isso acabou caindo no Senado, né? E aí gerou-se até uma tensão, porque na política isso é sempre interpretado como quase que um sinal, um voto, uma mensagem para o governo, para o executivo, dizendo, olha, a gente está precisando conversar aí, né? A gente está precisando ver aí como é que está essa nossa relação, porque já derrubei uma parte, posso derrubar mais algumas partes e posso dando uma aguada na sua reforma da Previdência, reforma que no atual momento está gerando uma potência fiscal, uma economia de algo em torno de R$800 bilhões ao longo de 10 anos, que pode parecer muito, mas não é. Na realidade, são 800 bilhões a menos no crescimento do déficit da Previdência durante esse período. O outro dado que é sempre muito assustador é o fato de que no ano que vem a gente está projetando um governo brasileiro com despesas obrigatórias, e aí Previdência, Folha e vinculações constitucionais, que vão cobrir 96%. As despesas obrigatórias vão ser 96% das despesas primárias totais do governo. No ano de 2019 foi 93%, então a gente está chegando a um momento que o governo está ficando sem dinheiro para nada, por causa do crescimento das despesas obrigatórias que tem acontecido ao longo dos últimos anos, principalmente puxadas pela Previdência. Não é só a Previdência, a Folha também tem aumentado, a Receita, ou melhor, as despesas vinculadas à Receita também tem aumentado, e isso faz com que o governo tenha cada vez menos margem. É por isso que os ministérios estão cortando tudo, né? Ministério da Defesa, com corte enorme, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e é por isso que as pessoas vão tendo o sentimento de que elas pagam muitos impostos e que os serviços públicos estão se deteriorando. E é real isso, porque, na prática, o orçamento do governo está sendo cada vez mais capturado por despesas obrigatórias e está sobrando cada vez menos dinheiro para prestar serviços para a população. Maravilha. Então, um cenário complicado aí para tentar imaginar essa relação, mais uma vez, uma relação difícil entre o legislativo e o executivo. Só para a gente finalizar, Daniel, não sei se você tem mais algum assunto para puxar aí depois, mas a gente teve uma novidade agora com relação à Coreia do Norte, né? Mais uma vez voltando para a cena. Recentemente a Coreia foi do Norte anunciado. ainda existe? Existe, tá lá, e você vai voltar a lembrar dela, porque, como eu já disse aqui, a gente já falou isso aqui várias vezes, a Coreia do Norte ela vive de ciclos, né? Ela se torna, fica muito em voga. Deixa eu adivinhar. Ela vai ameaçar jogar um míssil em alguém, tipo, olha, eu tô aqui, eu existo. Exato, isso, exatamente. Você tem ouvido bastante o Petit Jornal, você entender exatamente como é que é o ciclo da Coreia do Norte, é o que ela faz, ela fica em silêncio, ela fica quietinha ali quando está negociando, na hora que está todo mundo esquecendo dela, volta a ameaçar, diz que vai explodir o mundo e tal, e ela, pela primeira vez depois que foi anunciado que vão voltar as conversas acerca da desnuclearização da Coreia do Norte, o que, convenhamos, não vai acontecer, né, porque a Coreia do Norte não tem nenhum interesse em se desnuclearizar. Ela foi lá e fez mais um teste com mísseis, não nucleares, né, mas com mísseis, lançados a partir de submarinos. Então essa é a novidade. Só lembrando, assim, um míssil lançado por submarino, ele traz uma ameaça muito maior do que qualquer outro míssil, pelo fato de que ele pode ser lançado de qualquer lugar. Assim, o míssil de submarino é muito mais surpreendente. Você tem um míssil que é lançado de alguma base em terra, supostamente você consegue monitorar aquela região ali, um míssil lançado por ali, dali é uma ameaça. Agora, o submarino é mais complicado, né? O submarino, teoricamente, ele pode se locomover com uma velocidade muito grande, supostamente pode sumir dos radares e lançar um míssil de qualquer lugar do mundo. Então, mais uma peripécia, né, do Kim Jong-un, botando uma pimenta nessa suposta negociação pela desnuclearização da Coreia. Eu estou cada vez mais convencido de que ele realmente quer desnuclearizar. Ele dá todas as demonstrações de que ele quer. Eu acho que só uma pessoa no mundo acredita, que é o Donald Trump, que está doido para acreditar nisso. Que maravilha. Acho que é isso, né? Encerramos aqui por hoje. Não, tem mais uma coisa, Daniel. Tem mais uma coisa. Se o cara quiser ser nosso apoiador para a gente continuar falando besteira aqui para ele, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no site do Petit Jornal, apoie, na seção Apoie o Petit, e contribuir lá com quanto ele puder e quiser. Lembrando que esse nosso projeto do Petit Jornal é mantido pelos nossos apoiadores, então um especial, um enorme agradecimento a todos eles que mantêm aqui o projeto do Petit de pé. Maravilha. É isso aí, Daniel. Um abraço, cara. Obrigado, um abraço, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.